aqui, né? Aquilo que as Sagradas Escrituras está nos comunicando aqui. Uma coisa que é importante você ter no coração quanto a esse momento aqui, que é acerca do estudo da Bíblia. Preste atenção nisso aqui. O que a Bíblia diz em determinado texto, queridos, ela está dizendo aquilo ali naquele texto, ali. Então, a Bíblia não diz qualquer coisa em qualquer lugar que você abre ela e você abriu lá e aí ela vai dizer aquilo. Eu quero saber sobre tal coisa. Aí você abre, fecha o olho, Espírito Santo, me fale aí. Aí abre, aí a Bíblia, aí abre certinho, aí tu vai. Aí em algum lugar ali ele vai falar daquilo que tu queres. Não. A Bíblia está falando o que Deus está falando ali naquele trecho, o que ele está falando. E nós é que precisamos abrir nossa mente para compreender o que ele está falando ali. Então é a gente que submete a nossa mente, o nosso coração à compreensão da Bíblia e não buscando a Bíblia compreender o que a gente tem na mente e no coração. Então essa é uma coisa fundamental, é um princípio hermenêutico fundamental que nós não podemos esquecer para que a gente não fique correndo o risco de estar manipulando a Bíblia, porque se você estuda a Bíblia manipulando ela, facilmente você vai ser manipulado por outros que estudam a Bíblia, entende? Ou que usam a Bíblia, né? Então, dando aqui sequência no capítulo 10 de 1 Coríntios, abre a tua Bíblia lá. Meu Maria José falou na semana passada, você que fez a tua anotação aí vai lembrar, né, de como a orientação muito firme de Paulo quanto a essa questão, né? Então, algumas questões aqui foram muito importantes, né, de que o povo de Deus deveria ter cuidado com a tendência da murmuração, da reclamação quanto a Deus, e depois ele passa para a questão da idolatria, mas na perspectiva de comer coisas sacrificadas a ídolos. Então você vai lembrar, e a questão por que essa orientação desse capítulo 10 é fundamental, e Paulo vai inclusive usar o exemplo, né, do povo de Deus no deserto peregrinando, porque a murmuração ela é comparado à idolatria, por isso que está aqui no mesmo sentido, porque a idolatria ela é uma substituição, né, de Deus como referência central, como Senhor, como o direcionador da vida, né, e das situações da vida. A murmuração, ela não é uma substituição, mas ela é uma desconfiança de que Deus vai fazer, de que Deus vai resolver. Então a murmuração, ela sempre a mão de Deus pesou muito forte quanto à murmuração. Tu vai ver isso na história da Bíblia inteira. Porque quando a pessoa murmura contra Deus, de certa é uma desconfiança, né? E sempre que você vai ver o contexto de murmuração, é sempre nesse sentido, né? É uma reclamação de Deus. É como se Deus estivesse devendo, é como se Deus não tivesse cumprido aquilo que ele teria que cumprir, que fazer aquilo que ele teria que fazer. Então, sendo assim, será que esse Deus é Deus mesmo? Então, a semelhança disso com a substituição de Deus é muito próximo. Por isso que a Bíblia considera, inclusive, também a murmuração como esse nível de ofensa muito, muito agravado, né, ao Senhor, igualmente à idolatria, né? E aí Paulo a gente ouviu semana passada como Paulo trabalha essa questão da idolatria, especialmente no sentido de comer coisas sacrificadas a ídolos. No final ele vai dizer, olha, comer coisas sacrificadas a ídolos é
é pecado sim, fuja disso. Ele começa dizendo, fugir da idolatria de todas as formas, até nessa forma sutil que vem desse compartilhar a mesa, de comer coisas sacrificadas a ídolos. Então tudo você deve estar fugindo. E aí o texto que nós vamos pegar é como que ele vai dizer a partir do 23. E aí ele vai trabalhar a parte prática disso. Tá? Se comer coisas sacrificadas a ídolos é pecado, então como é que a gente deve... Então tem coisas na terra que Deus fez que é impuro e tem coisas que não são impuras. Em termos de comida, por exemplo, essa é a questão aqui, né? Então tem coisas que são impuras, tem coisas que não são. Como é que a gente vai resolver isso? Aí Paulo vai dar algumas instruções bem práticas de como devemos lidar com isso na igreja. Então vamos ler o texto aí, versículo 23 em diante, tá? Abra aí, porque aí a gente vai olhar isso na perspectiva como é que eu lido com essa questão? Especialmente o que esse capítulo vai nos levar a compreender que a fé cristã, ela precisa ser vivida na liberdade que Cristo nos dá, e essa liberdade que Cristo nos dá, ela é fundamentada pela responsabilidade. Então isso é muito claro aqui nas instruções de Paulo nesse capítulo, né? Então, vamos lá, 23 diz... O 22 já começa dizendo, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puder diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, até na forma como Paulo ele nos ensina, nos instrui a lidar com essas questões da consciência, do que comer, do que não comer, do que pode, do que não pode, ele tem uma perspectiva evangelizadora mesmo. Então aqui o que está em jogo é anunciar o evangelho por meio do meu testemunho, é não escandalizar, é não difamar o nome do Senhor por meio daquilo que eu vou fazer, por meio do meu comportamento no meio aonde eu estou, quer que seja algo relacionado à comida ou à bebida ou como eu vou me vestir. Ou ele coloca aquilo que é comportamento, né, no meio social mesmo, assim. E aí ele fala, e aí ele usa esse princípio, mas ele vai associar isso a tudo que a gente faz. Então a conclusão dele vai dizer, olha, no final tudo que devemos fazer para a glória de Deus, e isso precisa de racionalidade.
Eu não posso fazer entender que eu posso fazer isso, ou comer aquilo, ou me vestir assim ou assado, apenas pelo meu achismo, a minha maneira humana de pensar, o meu gosto, a minha preferência, os meus interesses. Ele diz, não, o balizador disso, daquilo que eu vou fazer, tem a ver com, em primeiro lugar, meu compromisso de dar testemunho que vão glorificar ao Senhor, e aí com isso eu preciso ter ter cuidado com a consciência das pessoas. Eu não lembro bem aonde eu estava, mas não me lembro bem, gente. Eu sei que era alguém disse assim, mas pastor, por que se ele estiver no aniversário e alguma coisa que ele fez uma ilustração lá, e ele perguntou se lá eu não era para mim ir no aniversário deles de lá, eu não sei bem onde era, mas eles iam beber, mas ele ia comprar um vinho para eu estar junto, porque na cabeça dele, né, eu podia beber o vinho. Eu disse, rapaz, eu posso até aceitar o vinho que tu me der, agora não vai dar para me beber lá com vocês, porque se eu beber lá contigo, tu vai ser o primeiro depois a dizer que eu sou, me acusar em algum outro momento. Ele, não, vou fazer isso. Vai fazer. Então, eu disse para ele, então, eu posso, meu cuidado contigo, inclusive, não é com o vinho, porque que eu possa beber, mas é com a tua consciência que eu posso massacrar ela com o meu comportamento. Então, Paulo, ele fala disso, né? E aí, ele começa dizendo assim, quando ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que é lícito? E o que é convém? O que é lícito e o que edifica ou não edifica? Vamos lá. O que são coisas, por exemplo, comer uma galinha ao molho pardo. Quem come galinha ao molho pardo? Aqui. Olha, só tem 2 crentes aqui. Ó, tem crente aqui que come galinha ao molho pardo. Você não precisa olhar para trás por causa da tua consciência. Então, protege tua consciência. Tem crente aqui que come galinha ao molho pardo. Quem come galinha ao molho pardo, não tem nenhum decreto, nenhuma lei, você não vai ser denunciado, você não vai ser preso porque você está comendo galinha ao molho pardo, tá? Você não vai ser preso por isso. Agora, os irmãos que levantaram a mão, que não tem problema com uma galinha caipira ao molho pardo, presta atenção nos irmãos do outro lado que não levantaram a mão. Porque se tu não tiver esse cuidado, tu não vai estar glorificando a Deus naquela refeição. Porque aquela refeição foi feita para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas se você está ali e o irmão está lá que não come galinha molho pardo, você desconsidera isso, aí você está escandalizando a consciência do irmão e, portanto, desagradando a Deus. Tu vai perder a oportunidade de agradar a Deus por causa de uma galinha molho pardo. Essa é a questão que Paulo coloca. Você não vai ser preso por isso, não vai receber nenhuma denúncia porque você come galinha molho pardo, mas você precisa saber se naquele momento lá, com a irmã Samiramis e Nancy, convidando lá para um almoço, se você comer essa galinha molho pardo, se isso convém. Então, o que é convém? Qual é um verbo no dicionário que define convém? 3 palavras lá, se você pode buscar isso depois. O que convém? O que é convém? Quais são outras palavras que convém isso? É aquilo que é útil, que é proveitoso e que é adequado. Mas para quê? É útil para quê? Adequado para quê? Proveitoso para quê? Qual deve ser o propósito final? Glorificar a Deus. Então, isso que eu estou fazendo, esse meu comportamento, a minha conduta, quer para almoçar com alguém, ou quer no comer, quer no beber, quer no vestir, isso
essas coisas, tem coisas que eu não vou ser preso nem denunciado, mas a pergunta é, isso me convém? Como alguém que serve a Deus, que é filho de Deus, que é cristão, que é discípulo de Jesus, isso me convém? E aí o que é convém? Então eu que pergunto, isso é proveitoso para o Evangelho? Isso é útil para glorificar a Deus? Isso é adequado? Isso vai testemunhar da glória, vai glorificar o nome do Senhor? Essa escolha, ela tem que passar por isso. Essa aqui é a coisa principal. E aí, depois que ele diz isso, aí ele vai dizer, ó, portanto, o que está em jogo a partir de agora, desse critério de fazer da minha escolha, não é o meu próprio proveito. Não é se vai estar gostoso para mim aquela galinha ou não. Não é se aquele vinho não vai me fazer mal algum e eu fico tranquilo bebendo o vinho. Então, não é, o que está em jogo não é o meu proveito. Mas se aquilo é útil para a glória de Deus, se é adequado e se é proveitoso para o Evangelho. Nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então não está, o que está em jogo não não são os meus interesses, mas aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou comendo, aquilo que eu estou bebendo, como eu estou me vestindo, está edificando também as pessoas, os outros, a pessoa que está ao meu redor, as pessoas. Isso tem que passar pelo nosso critério de escolha, de coisas cotidianas. O que é legal aqui é que Paulo está usando situações, atividades do cotidiano, né? Porque o objetivo, isso aqui, o que tem a ver com isso, o que ele vai falar, é porque o propósito é glorificar a Deus. Ao invés de murmurar, ao invés de você se compactuar com idolatrias, com rituais de idolatrias, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. E isso tem que perpassar pela nossa escolha, né? De quais são os critérios de decisões que nós estaremos usando para fazer. E aí ele vai dizer, então, ó, comei de tudo, você come de tudo que tiver no açougue. Então, sem perguntar nada, por causa da consciência. O que você acha que ele está dizendo aqui? Come de tudo que tiver no açougue, sem perguntar nada. Por quê? Perguntar no sentido, ficar, da onde é essa não é para você não é para você certificar se aquilo ali é carne de boi ou é carne, né, de outro animal. É para perguntar. A ideia, você não vai chegar no açougue naquela época, porque como era muito comum se vender carnes sacrificadas, né? Paulo está dizendo, ó, já que tu entendeu essa questão e tu quer te proteger a tua consciência para não ficar perturbado na hora de comer, na hora que for comprar carne, não pergunta se ela de onde é que ela vem, se passou por algum ritual, se o dono do açougue é do movimento Nova Era, se ele é macumbeiro. Não pergunta. Compra a tua carne, chegar em casa, você agradece, coloca na mão do Senhor e agradece lá e faz tua comida e come. Porque se você perguntar e ele disser que dependendo da resposta, isso vai afetar a tua consciência e aí você vai demonizar não só a comida, mas também o cara que te vendeu a carne, o dono do açougue. Se você for convidado para almoçar por alguém, para jantar na casa de alguém, você perguntar, você corre o risco de demonizar a comida que ele preparou, te convidou para te ofertar aquele jantar e vai demonizar a pessoa.
Quem aqui já comeu na casa de algum macumbeiro aqui? Mas tu perguntou antes para ele? Vocês perguntaram antes? Perguntou, Nancy? Tu olhou a imagem e olhou o prato de comida do outro lado. Então, Paulo está dizendo, ao invés, não pergunta nada, pega teu acarajé, agradece. É isso que ele está dizendo, pega teu acarajé, não pergunta nada, agradece e come. Ovos. Do ritual, né? Começar a confissão dos pecados aqui. Quem aqui nunca comeu o bombom de Cosme e Damião? Quem nunca pegou? Gente, se Paulo tivesse aqui agora, ele ia ficar louco. Misericórdia. Isso. Aqui recai no que Paulo disse antes. Que o Mário José pegou semana passada. Se você sabe que aquilo ali está vindo do fruto de um ritual, você sabe o que é, então não pegue, não coma. Porque aqui ele está falando, olha só, aqui você sabe que de onde está vindo, então você não interage, assim, não chegue lá, não come, não pegue o bom, porque você sabe que é de Cosme e Damião, não pegue, deixe lá. Ela estava numa festa que ela sabia de quem era, não perguntou nada, pegou o bolinho dela, deu graças lá, as pessoas sabiam quem era ela, então ela comeu. Você entende a diferença? Se ela rejeita aquele bolo, porque eu te conheço, sei o quê, e eu não quero esse bolo, o que iria acontecer? Sabendo que ela é uma crente. Não é diferente dela ir lá no festejo de seu Cosme e Damião e chega lá sabendo que ela vai intencionalmente para o festejo e lá come todos os bombons, independente se vai dar diabetes ou não. É a mesma coisa? Nós estamos falando da mesma situação, o mesmo cenário? Não é. O Paulo está dizendo lá, antes da semana passada que o Moisés pregou, foi isso, a pessoa ir lá, ir até o festejo e todo mundo, inclusive está todo mundo sabendo que ele é crente, ele está lá no festejo de São Cosme e Damião, partilhando, exato, o mesmo ritual. Exatamente. Olha, isso muda para cá, para o que ele está falando agora. Gente, grava aí para a gente poder orar na cabeça dos irmãos. Sim. Jorge Babalaô. Sim. Saía do contexto, ia para lá, não dava para ninguém e tal. Vocês estão entendendo? É diferente de você chegar na festa, ser convidado para festas. A pessoa, ela é da macumba, sei lá, do terecô e tal, mas ela te convidou. Ela te convidou para ir na casa do aniversário dela. E aí ela sabe que tu é crente. Vocês têm uma relação de amizade. E aí você vai. Entendeu, Fernando? E quando chega lá, você vai fazer como? Se você for, o que Paulo está dizendo aqui, deixa eu ver qual é o versículo que ele vai dizer isso bem claramente. Se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, presta atenção, se você for, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Vocês estão entendendo a diferença do cenário? Ele sabe que tu é um servo de Deus, uma serva de Deus,
e ele é um macumbeiro e te convidou para ir para o aniversário dela. Você pode fazer igual a Fernanda disse, não ir, porque Paulo está dizendo aqui, ó, se quiserdes ir. Se você for, você vai ter que testemunhar de Cristo lá, meu irmão. Você vai ter que dar testemunho da glória de Deus lá. E você não vai dar testemunho da glória de Deus demonizando a comida dela e ela junto. Então pensa bem se você for. Aí ele vai dizer, então se for, chegando lá, não pergunta quem fez o bolo, que ingrediente usaram. Essa feijoada aí é de porco. Que porco? Como foi? Essa carne aqui veio de onde? Não pergunta. Só pega seu prato, ou então pede permissão. Quer dar testemunho da glória de Deus? Pede permissão antes do almoço. Você ora lá, ministra da graça de oração. É assim, gente. Paulo está dizendo, ele vai inclusive fechar aqui, dizendo assim, olha o que diz o final. Ele diz assim, ó, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O propósito de ir não é porque tu queres, vou lá porque ela é da Umbanda, mas ela faz uma feijoada maravilhosa, então eu vou lá. Não é por esse motivo que você vai. Você vai porque você já sabe, já pesou, uma oportunidade de eu estou com ela, eu estou orando por ela, ou por ele, eu estou orando, eu tenho fé de que vou ganhar ela para Cristo, e essa é a oportunidade de eu testemunhar o Evangelho e do Cristo que eu estou apresentando para ela. Aí você vai. Se quiser ir, vai, mas quando chegar lá, não pergunta. Pelo contrário, esquece o teu proveito e peça oportunidade, crie uma oportunidade a partir dali para você manifestar a glória de Deus e manifestar o Evangelho. Esse é o sentido, essa é a orientação que o apóstolo Paulo está nos trazendo, né? Então, são cenários, né, que Paulo está apresentando aqui para nos esclarecer na condição de convidados, né? Na condição de convidados. Então, ele vai usar outras situações, porque ele vai explicar por quê, né? Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, viu, Zezé? Ele vai dizer, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, não da tua consciência, mas da consciência de quem te convidou. Entende? Se ele te convidar para ir, você sabe que aquilo é de São Cosme e Damião, não comais. Porque se ele te convidou, você sabe, ele sabe quem tu és e tu sabe, ou então tu sabe que aquilo é um festejo e tu tá lá e tem pessoas que sabem quem tu és e te vê lá comendo, esse é o sentido. Por causa tu vai estar escandalizando a consciência do outro. Talvez essa seja o grande gargalho para nós hoje. A gente perdeu essa sensibilidade, muitos perderam essa sensibilidade com a consciência do outro. Porque a pessoa se acha tão maduro, né, que usa a ideia da liberdade. Eu tenho liberdade cristã, mas na liberdade que ele tem, ele pratica ela com irresponsabilidade, porque ele não leva em consideração a consciência do outro. Fala, Zezé.
Entendeu? Quando Paulo fala da consciência, gente, isso não tem jeito. Não tem jeito. Se você utilizar outros critérios e ignorar o critério da consciência, porque quem atua na nossa consciência não são os nossos interesses, é o Espírito Santo. É lá que ele vai mexer com a gente. Então, se você vai para o festeiro, porque quando ele contratou, ela tinha, o que Paulo diz aqui, ó, se quiseres, Zezé tinha a opção de rejeitar o serviço. Mas ela resolveu fazer. Aí, nesse caso, é com a consciência dela que vai ser mexida. No caso anterior que eu falei, que Paulo está falando aqui agora, é para ter cuidado com a consciência do outro, em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. Do comer, do beber, do vestir. Quantas vezes a gente não já ouviu de pessoas dizendo, mas eu tenho minha liberdade cristã, eu sou maduro, né? Como que a pessoa é tão madura e ela não tem sensibilidade com a consciência do outro? Onde é que está a maturidade nisso? Como é que existe essa maturidade para aplicar uma liberdade sem responsabilidade? Então, aplicar liberdade sem responsabilidade não é sinônimo de maturidade. Pelo contrário, é de infantilidade. Ou carnalidade. Então, Paulo ele vai utilizar, ele diz fazer de tudo para a glória de Deus, e ele está aqui incentivando os irmãos a usarem esses expedientes do cotidiano para propagar o evangelho. O objetivo, gente, que ele vai trabalhar, porque vimos na semana passada, né? Lidando com essas questões da murmuração e da idolatria. Quando ele vem para cá, ele vai usar essas situações na perspectiva de orientar a igreja a usar isso para evangelizar, para testemunhar da glória de Cristo. Então, é por isso que ele vai concluindo dizendo assim, em tudo que façais, em tudo que você quer beber, quer comer, quer vestir, tudo, você precisa colocar isso na perspectiva da evangelização. O próprio Paulo ele se recusou a escandalizar judeus e gregos, como ele diz aqui, ou mesmo a igreja de Deus, ainda que ele tivesse liberdade e maturidade, mas ele, por causa da responsabilidade, ele se recusou a escandalizar judeus ou gregos ou a igreja. Então isso aqui é muito sério, né? A gente precisa entender então e Paulo ele segue aqui muito o caminho de Jesus, que não procurou fazer suas próprias coisas, né? Para agradar a si mesmo. No auge do tormento de Jesus, Paulo ele não estava lá presencialmente, mas ele entendeu esse princípio. Que não é a busca, não deve ser para os seus por interesse próprio. O próprio Jesus, no auge da sua tormenta, tribulação, ele ora ao Pai dizendo: Pai, que se for possível, se for a tua vontade, passa esse cálice, porque vou morrer. Não vou aguentar, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ali Paulo nem está falando o que está doendo em Paulo não é nem o sofrimento mesmo, o escárnio, as pancadas, que ele vai levar. Não é nem isso que ele está pensando. Ele está pensando que quando ele diz passe de mim esse cálice, o que está pesando e agonizando Paulo, agonizando Jesus, é porque ele sabe que vai ter um momento, depois de todo sofrimento, escárnio, humilhação,
que o próprio Deus vai ter um instante que Deus vai virar as costas para ele. É desse momento que é o grande sofrimento de Jesus. É que lá na cruz vai ser o momento em que Deus vai ter um momento em que Deus vai virar as costas. Ele não vai estar diante do Pai. E aí o auge do sofrimento de Jesus é isso. E foi exatamente isso que aconteceu, lembra? Quem lembra? E ele diz isso: Pai, por que me abandonaste? Chegou o momento. Quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? Ele está exatamente o momento que ele está acontecendo exatamente aquilo que ele estava agoniado antes, lá no Getsêmani. Porque no auge do desespero, porque é altamente desesperador para Jesus ficar o instante que seja, que fosse, sem a presença de Deus, com Deus virando as costas para ele. Sabe que isso nos remete, inclusive, aqui, que se nenhum de nós suportaria um milésimo, a menor partícula de tempo do Cronos, sem o zelo, sem o olhar de Deus sobre a nossa vida. Nenhum de nós suportaríamos. Às vezes a gente, com dores, com agonia bem menor, a gente começa a dizer: ó Deus, Senhor me abandonou, o Senhor não está mais me olhando, o Senhor me largou de mão. Jamais, põe isso na tua cabeça, jamais. Se ele ficasse a menor partícula de tempo Cronos, sem o zelo, sem a mão dele sobre a nossa vida, nenhum ser humano suportaria. O efeito em Jesus foi que ali o desespero foi tão grande, ainda não era nem a hora, ele estava já só percebendo, vendo isso, como só em imaginar o que iria acontecer, e iria acontecer, ele sabia. O desespero foi tão grande, sabe o que é desespero? A ponto dele de o corpo dele reagir como? O suor dele foi de sangue, suar sangue. Tamanho foi o desespero, mas por quê? Porque ele já sabe imaginar naquele momento o que iria acontecer logo depois, que é ele ficar sem o olhar de Deus por algum instante. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, assim como Cristo não buscou agradar a si mesmo, mas pelo contrário buscou agradar a Deus, submetendo a Deus a fim de beneficiar os outros, assim devemos fazer também no trato com a consciência das pessoas. Olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade. Então, às vezes, até mesmo quando eu vou colocar, eu tenho um monte de cantores internacionais, gospel, de reggae, claro que é de reggae, né? Até quando eu vou botar, eu aviso logo, ó, isso aqui é uma lista, é uma playlist só de pedra santa. Quando eu vejo que eu não vou entender, eu nem coloco, né? Porque isso é uma preocupação que a gente precisa ter. Uma preocupação que a gente precisa ter. Então, em tudo, Paulo está dando exemplo aqui da comida e da bebida, mas preste atenção, essa preocupação que precisa ter é em tudo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, imagine aí, modo de vestir, o que tu está escutando, o que tu está fazendo, teus comportamentos, tudo, fazei tudo
para a glória de Deus. Esse é o sentido do nosso funcionamento, não é, no cotidiano. E aí ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Você tem liberdade de fazer algumas coisas? Tem. Algumas coisas que você faz, você sabe que tem segurança, isso aqui é lícito, isso aqui convém, isso aqui me edifica quando eu faço, a forma que eu faço, mas se você for perceber que isso vai causar escândalo em alguém, não é problema para você, mas vai ser problema para alguém, a melhor escolha não é se é lícito ou não, é se aquilo é proveitoso, se é adequado e se é útil para o evangelho e se vai edificar alguém, além de você. Ah, não, os outros que não, me importa é comigo. Não, não foi assim. Aí por isso que Paulo vai dizer, não, esse não foi o exemplo do nosso Senhor Jesus, lá no Getsemane. Jesus nunca pensou em si. Paulo está dizendo, mesmo nessas horas, não importa quais sejam as coisas. Lembra que a gente trabalhou aqui a questão de comer e beber, mas comer e beber aqui está na condição de coisas fúteis, né? De coisas simples do cotidiano. Ele está dizendo, se até nessas coisas, presta atenção. Não é para você sair daqui e dizer, não, mas o pastor disse que é para a gente ter responsabilidade com a coisa dos irmãos só na hora de comer. Só de comer. Ou então, se eu vou beber vinho, ou mais de um copo, mais de um cálice, ou se eu vou beber comida, galinha caipira ao molho pardo ou não. Não, Paulo está dizendo isso aqui é representativo. E ele pegou as coisas mais simples do cotidiano. Por isso que ele vai dizer, olha, tudo. Você tem que pensar, entender isso em tudo. Tudo portai-vos de modo, comportamento. Como você vai se comportar? Então, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem grego, não importa quem, e muito menos à igreja de Deus, né? E aí ele vai dar o exemplo dele, como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim os possam salvar. Deu para entender? Quantos entenderam aqui? Glória a Deus. Quais são os princípios lições que você leva desta sessão aqui em especial? Que lições o Espírito Santo gerou no teu coração sobre isso? Quais são situações que você precisa realmente aprender a evitar, ou então que você precisa realmente fazer, mas de forma que não seja escândalo para os outros, ao invés de fazer escândalo, mas que seja de proveito para evangelizar, para testemunhar de Jesus, para testemunhar da glória de Deus? Quais são as situações que você precisa modificar o teu comportamento para que aquilo ali passe a ser uma forma de você glorificar a Deus, de você testemunhar do evangelho? Pensa aí. Ou se não tiver jeito, quais são as situações daquelas que não tem jeito, que você precisa mesmo evitar de praticar, ou então os comportamentos que você deve evitar, para que você não esteja escandalizando, ferindo, né, outras pessoas. Estava aqui no sábado, o pastor aí estava falando de como às vezes tem sido difícil, algumas pessoas estavam aqui no sábado, como às vezes tem sido difícil de falar do evangelho, porque a gente vai começar a falar de Jesus para alguém, as pessoas já estão com o pé atrás. Por que vocês acham? Porque outros já foram da sua frente e já testemunharam o ruim, já escandalizaram. Então, o que Paulo está dizendo que precisamos levar daqui é que a gente precisa ter responsabilidade com o evangelho para além dos nossos gostos, dos nossos interesses, dos nossos desejos. Porque quem somos nós? E é interessante como ele fala disso lá para o 22, que é onde a irmã Maria José encerrou semana passada. Ou irritaremos o Senhor? Nós somos mais fortes do que Ele?
A gente vai irritar a Deus porque o que nos interessa é mais importante do que o que interessa ao Senhor? Do que aquilo que vai de fato glorificar a Deus ou que vai servir para testemunhar do Evangelho? Não, meus irmãos. Paulo vai dizer, não é mais forte, não é mais importante. Portanto, todas as coisas te são lícitas. Entende por que ele coloca? Achei fantástico essa transição. O negócio, quando você vai estudando, nossa, você vai viaja e vê como a sabedoria, a inteligência que Deus usa na mente, a vida de Paulo para fazer essas transições. Porque isso é o mesmo, ele é fazendo transições de 3 assuntos que aparentemente parecem tão distante, mas ele faz isso. Porque de fato o que importa não é mais a nossa vida, nosso interesse, nosso gosto, nossos costumes. O que importa é glorificar o Senhor e testemunhar do Evangelho onde quer que a gente vá, com quem quer que a gente esteja e com a nossa forma de agir. Amém? Amém? Deu para entender aí? Dá para levar essas lições? Então vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Nossa praça hoje vai ser lá o Antigo Testamento, vai ser só de pães, asmo. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor, tua palavra, ela é viva e eficaz, ela está sempre, constantemente nos conduzindo para viver da maneira certa. Existe um jeito certo de viver e esse jeito é o jeito que o Senhor acha certo. E a tua palavra, ela que é esse norteador, ela que é essa referência